Vamos ficar de pé. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, então, no 6º livro da Bíblia, que é Josué, capítulo 24 de Josué. No versículo 15, 24, Josué 24, versículo 15. Amém? Ainda tem algumas Bíblias sendo folheadas. Isso. A palavra de Deus diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem ireis servir, seus deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra de vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Declare comigo assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. Aqui nós já cantamos, já te adoramos o Senhor com os nossos louvores, com as nossas canções. Aqui já ouvimos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Mas neste momento, Senhor, nós lemos a Tua palavra. Venha revelar a nós um mistério dela, Pai. Não aquilo que precisamos aprender, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos aprender de Ti nesta manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha revelar a nós o mistério dela, Pai. Que o Espírito Santo traz a nós o refrigério, Pai. Venha nos ensinar nesta manhã, Pai. Todo espírito contrário, todo espírito que rouba a palavra, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E declaramos a vitória para o Teu povo. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O tema da mensagem é família, projeto de Deus. Tem família perfeita? Sim ou não? Tem alguma família perfeita aqui? Vocês não têm família perfeita? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também não. Vocês acharam que eu ia dizer que tinha. Também não tem. Não tem família perfeita. Essas famílias sempre têm as suas imperfeições. E a Bíblia, ela não esconde isso. A Bíblia, se você abrir a Bíblia, você vai olhar no texto sagrado que as famílias não são perfeitas. Quer um exemplo de uma família? Isaac. Isaac tinha ali 2 filhos. Os 2 meninos, um vendeu a primogenitura para o outro. O outro enganou seu próprio pai. Mas não era um homem temente a Deus? Você pode dizer isso para mim. Mas Isaac era um homem temente a Deus, filho da promessa. Mas tinha uma família que não era perfeita. Vamos dar sequência nessa família, Jacó. Olha a história de Jacó. Jacó era perfeito? Não. Um homem que foi trapaceiro. Um homem que enganou seu pai. Um homem que tinha uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus. E Deus ainda não transformou, transformou a família dele numa nação, transformando o seu nome de Jacó para Israel. Você veja o poder de Deus de transformar. Mas mesmo assim, a família de Jacó tinha problemas. Porque Jacó tinha seu filho predileto, José, o filho predileto. Não tem famílias que nós vemos filhos prediletos? Talvez esteja na sua. Talvez na sua. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem o seu filho predileto. Veja o que aconteceu. Intrigas entre irmãos. Jacó tinha o seu filho predileto. Os irmãos, com ciúme, acabaram ocorrendo uma briga. Acabaram vendendo José
Dá uma olhada. A Bíblia relata tudo isso para nós, para nos mostrar que não existem famílias perfeitas. Uma pessoa pecou e no conjunto todos nós pecamos. Adão pecou, Eva pecou. Eram um, dois, de uma família, então todas as famílias se tornaram imperfeitas por causa do pecado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que não existem famílias perfeitas. Não existem famílias que você diga assim, olha, eu me espelho nessa família, essa família sim. Não. E você pode pegar desde a família mais simples até a família com poderes aquisitivos mais altos, até a família real. Se você for ver bem, aqui nós temos pessoas, passaram dos 20 anos já, lembra-se do caso da princesa Diana. Uma família que não era perfeita. Uma família que se poderia olhar assim e dizer assim, nossa, aí sim é uma princesa. Separação. Certas situações, o marido dela já tinha outra mulher. Então, família real. Para a gente ver que desde a mais simples até a família mais, com poder aquisitivo mais alto, tem as suas imperfeições. Mas eu quero dizer para você que Jesus diz assim, crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus pode mudar e transformar as famílias. As imperfeições, Jesus pode moldar, transformar. E isso que Josué estava clamando o povo ali, chamando o povo ali para que tivesse essa reunião, para que renovasse uma aliança com Deus. E Josué começa ali falando, né, os teus antepassados. Muitas vezes eu e você, nosso passado, a gente quer trazer e quer ficar com aquele passado, vivendo do passado e não deixando Jesus tomar conta do nosso coração. Muitas vezes ocorre isso conosco. Olha, Jesus, eu aceito o Senhor, mas aqui o Senhor não toca. Geralmente a gente fala isso na área do perdão. Ó, Jesus, o Senhor sabe da minha vida, mas aqui o Senhor não toca. Eu já conheci muita gente que você vai tratar com ele, aí ele, olha, Deus sabe da minha vida. Mas olha, Jesus quer trabalhar, Jesus quer mudar a história da sua vida, mas aqui não. Às vezes é muito difícil, irmãos. E isso que Josué estava clamando o povo. Ou vocês servem a um Deus vivo, ou vocês servem aos deuses dos amorreus. Ou vocês sirvam aos deuses, a idolatria aos deuses feito por mãos humanas. Isso que Josué clamava. Josué chamava o povo, mas Josué dizia assim, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso comigo nessa manhã? Eu e minha família serviremos ao Senhor. E Josué já era de uma certa idade. Josué já tinha uma idade. Josué já tinha experiência. Porque Josué tinha passado. Josué tinha sido um dos 12 espias. Josué já tinha sido chefe da guarda. Josué tinha uma experiência. Então ele sabia no que ele estava falando. E aquelas pessoas também tinham uma experiência com Deus. Porque sabiam do que Deus já tinha feito por elas. Mas mesmo assim eles ainda continuavam idolatrando. Mas Josué fez um intimato, chamou ali líderes, chamou pessoas ali, os líderes, chamou o pessoal, os oficiais, chamou os anciões e declarou, ou vocês servem a um Deus vivo, ou vocês servem a um Deus da idolatria, falsos deuses. E Josué deu esse intimato, mas Josué disse, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. Muitas pessoas não querem servir a Deus. Não querem. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente com inversão de valores. Eles olham para a igreja assim, eu vou dar dinheiro para o pastor.
eu vou dar o dinheiro para o pastor. O pastor vai andar de carro importado e eu vou andar de ônibus. Até você explicar sobre o dinheiro para essas pessoas, é muito difícil. E o que ocorre? Ali, Josué está tentando explicar para eles o Deus que eles serviam. O Deus era poderoso para mudar as circunstâncias. Como Josué estava já no final da sua vida, Josué queria deixar que aquele povo ficasse nas mãos do Senhor. Que Deus pudesse dar continuidade. Mas Deus não é um Deus que invade o nosso coração. Deus não invade o teu coração. Se você disser assim, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai continuar nos abençoando. Mas se você não disser assim, Deus, eu não quero nada, Deus também vai sair do teu lado. E também não vai continuar acontecendo nada. Mas aí você vai ser dependente de você mesmo. E isso que Josué queria ensinar aquele povo. Mas era um povo com o coração duro, desobediente. Era um povo que tinha desobediência. Desde que eles saíram do Egito, a desobediência, sempre adorando falsos deuses. Por isso que fala aqui, lá do rio Eufrates, antes, é justamente que o povo continuava na idolatria. E na sequência nós olhamos Josué exortou o povo a servir a Deus, mas o povo precisava obedecer. E quando o povo viu ali Josué falando, o povo ainda continua incrédulo. Mas Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você diga assim para mim, Eliseu, mensagem, você falou que ia falar de projeto, de família, justamente para falar que sem a família que não tem a presença de Deus no seu lar, é uma família que está destinada à ruína. Por isso que nós devemos ter sempre a presença de Deus nas nossas vidas. E dois princípios, duas lições que nós possamos aprender com Josué. A primeira é fidelidade a Deus. Os nossos relacionamentos familiares devem ser pontuados e estar pautados na verdade de Deus. Os nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus. Quantos relacionamentos que vivem à base de mentira? Dentro da igreja. Por isso que Deus quer curar nessa manhã. Deus quer restaurar nessa manhã. O que ocorre? Às vezes, o marido diz assim para a esposa, não gaste esse mês. Não faça e conta esse mês. E ele pega, segura os cartões de crédito, guarda os cartões de crédito. Sabe o que a esposa faz? Eu sei porque isso aconteceu com a gente. Minha esposa é testemunha disso. A menina vem, a minha esposa sai e pede para quem? Para a amiga tirar o produto. Esse é um relacionamento saudável? Pautado na presença de Deus? Na mentira. Então, se alguém faz isso aqui nessa manhã, eu quero dizer para você que Deus quer curar você. Marido, às vezes, mente para a esposa. O filho tira uma nota baixa na escola. De vez de sentarem, reunir, colocar na presença de Deus, o que acontece? Esconde um do outro. Daí depois vem aqui pedir para que nós possamos orar como pastores. Nós vamos orar para abençoar a família. Mas será que dentro da família está pautado na presença de Deus? Família, projeto de Deus. Mas tem que estar sobre a verdade. A verdade precisa prevalecer dentro do lar. E sabe o que acontece hoje, irmãos? Nós vivemos uma geração que não é madura. Madura para enfrentar os problemas. A gente vê pessoas de 40, 50 anos falando assim, eu vou me separar. Ele passou uma vida, ele conquistou uma vida junto do lado da esposa. De repente ele diz assim, eu vou me separar. Porque não tem maturidade para enfrentar as adversidades do dia a dia. Nós vivemos uma sociedade imatura.
E dentro da igreja tem muita gente que precisa amadurecer espiritualmente falando. Eu gosto muito quando o pastor Jorge diz, antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, você vai ter que fechar para muitas coisas. Amadurecer. Nós temos o amadurecimento. Então uma família precisa amadurecer. No meio das adversidades. Mas precisa estar ali com Deus. Por isso que nós falamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que eu e minha casa servimos ao Senhor, nós precisamos ter uma vida pautada nos princípios de Deus. Diga comigo assim, eu preciso ter uma vida em minha família pautada nas verdades de Deus. Não é fácil, irmãos. Você acha que a minha família tem problema? Tem. Eu falava isso para a minha irmã. A minha irmã não está aqui. Eu posso falar. A base de praticamente de uma separação. Eu disse para ela assim, eu vou falar para você, não como irmão. Porque se eu falar para você como irmão, eu vou dizer para você se separar. Porque eu sei do que acontece ali. Mas eu falei para ela assim, eu não vou falar para você como irmão. Eu vou falar para você como pastor. E como pastor eu digo para você, busque em Deus, porque eu creio que Deus vai restaurar o teu casamento. Eu disse isso a ela. A minha esposa olhou para mim, tipo assim, será? Ela duvidou um pouco de mim. Eu falei, eu como pastor jamais posso dar uma orientação contrária. Então eu falei para ela assim, busque em Deus. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar a sua vida. Agora, se não for da vontade de Deus, aí é outra história. Eu não vou relatar o que acontece, porque é difícil. Mas são situações bem delicadas, que só as mulheres que passam sabem. Se eu for falar aqui, talvez seja a história da sua vida. Vícios, sabe? Então, são situações assim que, bem difíceis. Então, eu tenho que falar como pastor. Como pessoa temente a Deus. E pessoa temente a Deus diz que casamento é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Se a tua família está passando por um momento difícil, quero dizer nesta manhã para você, família é um projeto de Deus e Deus vai restaurar a sua família nessa manhã. Isso, aplauda o Senhor. E a segunda lição que nós podemos aprender com Josué é o alicerce na verdade de Deus. Josué estava cercado pela idolatria. Josué estava cercado pela idolatria. Quantas pessoas idólatras ali, quantas pessoas servindo a falsos deuses. Mas o que Josué fazia? Lá fora, ele falava de um Deus verdadeiro, mas dentro da sua casa, Deus era o Senhor da sua família. É isso que falta para nós. Nós não convivemos numa sociedade totalmente corrompida? Totalmente corrompida. Nós vivemos nessa sociedade totalmente corrompida. Mas dentro do nosso lar, o Senhor Jesus precisa ser o Senhor da nossa família. O Senhor Jesus precisa ser o Senhor da nossa família. Eu tenho que apagar um incêndio hoje. Um dos meus meninos aí fez uma coisa errada aí, e eu vou ter que apagar um incêndio. Ontem eu falei, eu não vou apagar hoje. Eu vou deixar para apagar amanhã. Depois que eu pregar, porque eu creio que Deus vai me trazer uma resposta para mim. Porque se eu for pegar no meu momento, Eliseu, não ia dar certo. Mas eu creio que o Senhor Jesus é o Senhor da minha família. E o Senhor Jesus é o Senhor da tua família também. Porque muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para você, a gente diz assim, eu vou abandonar esse casamento. Eu vou abandonar essa esposa, eu vou abandonar esse marido. Eu já ouvi gente que diz que ia abandonar os filhos. Eu estava uma vez em Foz do Iguaçu, há muitos anos atrás, e eu conheci esse menino, filho desse casal.
Um dia ele bateu lá no laboratório, onde eu trabalhava, totalmente sujo, totalmente com fome. O pessoal já queria chamar a polícia para ele. Eu cheguei e falei assim, cara, chamei ele pelo nome e tal. Eu falei, eu conheço ele, deixa ele. Aí chegou uma outra menina que tinha sido namoradinha dele, também conhecia. E ali nós conversamos, foi dado um dinheiro para ele. Um menino viciado, um menino bonito. Fazia odonto, para vocês terem uma ideia. Fazia odonto, largou a faculdade de odontologia. E eu conheci os pais dele. E um dia os pais conversando assim, numa conversa, para até chegar na história, saber do que eu conhecia ali, o menino. Aí o pai e a mãe falaram assim, hoje eu não sei onde ele está. Porque nós mandamos ele embora de casa. Porque nós não aguentávamos mais ele. Imagina você ouvir isso do próprio pai. Ele roubava dentro de casa. Ele levava as coisas. Ele tirava as coisas dentro de casa. E nós tivemos que mandar ele embora. Imagina um pai e uma mãe. Olha a situação dessa família. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você diga assim para mim, assim, Eliseu, é o meu caso, eu tenho lá em casa filhos assim. Eu já encontrei na colônia penal filhos de pessoas daqui da Quarta Igreja. Eu já encontrei dentro da colônia penal pessoas que frequentaram esses bancos aqui. Eu encontrei um jovem um dia que disse assim, lá na minha célula que eu tinha, quem ia tocar lá era o Deda. Hoje o Deda é um pastor e ele, um detento. Olha a situação. Famílias destruídas. Por isso que nós temos que estar pautados na verdade de Deus. Qual é a verdade? Eu e minha casa. O Senhor Jesus precisa ser o Senhor da nossa família. O Senhor Jesus precisa ser o Senhor da nossa família. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que o que tem que sair não é o teu marido de dentro de casa. O que tem que sair não é a sua esposa dentro de casa. O que tem que sair não é o seu filho. O que tem que sair é aquele mal que está lá dentro da tua casa. O vício dentro do teu lar. A traição dentro do teu lar, e isso precisa sair. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, famílias serão restauradas aqui. Famílias serão restauradas. Porque quando a gente tem um carro e acaba a gasolina, você não abandona o teu carro na esquina, ou abandona. Quem abandona o carro na esquina? O que a gente faz? A gente vai e abastece. E ele volta a andar. Com a nossa família a mesma coisa. Porque aqui é um lugar de oração. É aqui o lugar que Deus transforma. É aqui o lugar que Deus molda. E é aqui o lugar que Deus vai te dar a vitória. Isso, aplauda o Senhor. Porque o mundo diz assim, não está dando certo, separa. Ah, não deu certo, larga teu filho. Ah, não está certo, larga tua esposa. Não dá certo, larga teu marido. E assim vai largando. E quem que vai cuidar de tudo isso? Então, eu creio que se o Senhor Jesus for o Senhor da nossa família, eu creio em nome dEle que nós seremos abençoados. E seremos mais do que vencedores. E a nossa família é um projeto de Deus. Porque a família não foi feita por mãos humanas, não foi criada por humanos, mas sim foi criado pelo próprio Deus. Então a família é um projeto de Deus. E nós sendo família, projeto de Deus, Deus quer que nós venhamos ter uma família feliz, no altar do Senhor. Quantos querem ter uma família abençoada? Diga assim, eu quero ter uma família abençoada. E o projeto de Deus para a família? Nós passamos momentos difíceis, irmãos. Eu digo para você, eu estou aqui por um milagre. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer pela minha família. Então se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito na minha vida. E se você está aí é porque Deus tem um propósito na sua vida. E se você está aí é porque Deus tem um propósito na sua família. Nenhum momento nós olhamos e a palavra de Deus diz assim, Josué diz assim, eu servirei ao Senhor. Ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero declarar para você,
eu e você e a nossa família serviremos ao Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ser egoístas. Não, minha esposa não quer nada com nada, meu marido não quer nada com nada, então eu vou servir ao Senhor. Não, nós devemos declarar, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então talvez hoje você está sem os seus filhos, está sem a sua esposa, sem o seu esposo, de repente não estão mais nos caminhos do Senhor, mas nós vamos declarar nesta manhã, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos cantar esta canção. Você vai te colocar de pé nesse momento. Nós vamos declarar essa canção, que diz assim, que família é um presente do Senhor. Talvez você diga assim para mim, Eliseu, você hoje prega, você fala, mas eu digo para você, eu já passei por momentos difíceis. A minha família, meu pai largou da minha mãe. E quando Deus me deu, falou assim, fale para a família. Eu tinha por volta de 12 anos, quando meu pai já tinha nos abandonado. E no Natal, irmãos, a minha mãe tinha arroz, feijão e um ovo no prato, e ela dividiu em 4 pedaços, numa noite de Natal. Essa foi nossa ceia. Nós dividimos eu, minha mãe e mais 2 irmãos, para dizer que Deus transforma as famílias. Aleluia. Deus transformou a minha vida e transformou a minha família. E se hoje estou aqui, porque eu creio que família é um projeto de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Podeis assentar na presença de Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração junto. Quem está nas 3 batidas da porta da graça, se coloca de pé. Quem irá começar hoje? Lá atrás, irmã Neus, ó. Lá atrás vai começar hoje. Quem vai começar hoje, levanta as mãos. Isso. Aqui, irmã Neuza, olha lá, ó. Nós temos que arrumar mais ajudantes aí. Isso. Quem trouxe peças de roupa nessa manhã? Já foi ungida? Quem trouxe peça de roupa que ainda não foi ungido aqui? Todos já foram ungidas. Unge para nós aqui, pastor. Ali essas que estão na mesa. Isso, agora eu convido toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Irmãos, mas eu não posso deixar de fazer essa oração sem fazer um pedido a você. Quem precisa melhorar na sua família? Todos nós precisamos melhorar. Quem sente nessa manhã, no seu coração, que se Jesus voltasse hoje, você precisa fazer uma reconciliação. Tem alguém que precisa fazer uma reconciliação com o Senhor Jesus nessa manhã? Levanta a sua mão. Tem aqui, tem lá atrás. Levanta a sua mão. Você que levantou a mão, coloca a mão à altura do teu coração. Toda a igreja fecha os teus olhos neste momento. Você que nos assiste pelas redes sociais, de repente também precisa fazer uma reconciliação com o Senhor Jesus, precisa fazer um pedido de oração. Coloque na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Aqui foi pregada a tua palavra, aqui nós falamos de família, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai. Precisando, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, sendo o Senhor nestas casas, nesses lares, Pai, nessas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tudo aquilo que impede as famílias
de crescerem, de ser felizes, Pai. Nós repreendemos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, todo vício, Pai, todo alcoolismo, todo vício no cigarro, Pai, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Que haja ânsia de vômito, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, sobre essas pessoas que são viciadas, Pai, sobre a droga, Pai. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, que famílias estejam sendo curadas nessa manhã, Pai. Toda enfermidade, se tem alguém enfermo, Pai, nós repreendemos toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos a vida do Edmilson de Moraes nas tuas mãos, a Luciene Reis, o Luiz Carlos dos Reis, o Antônio Gomes de Brito, o Josias, a vida, Pai, nós colocamos essas pessoas diante do teu altar, Pai, declarando a vitória, declarando a cura sobre as suas vidas, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, Pai. Ali, Senhor, são peças de roupas, Pai, são chaves, são documentos que representam a família, Pai, mas nós cremos, Pai, no milagre. Nós cremos que aqui nós já ouvimos testemunhos, e nós cremos, Pai, que ouviremos mais testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer e daquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a vitória. Nós declaramos a vitória sobre as famílias nesta manhã, Pai. Nós declaramos que as famílias pertencem ao Senhor, como disse a tua palavra, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus também nós colocamos, Pai, essa campanha, as 3 batidas na porta da graça, Pai. Que haja vitória, que haja milagre, Pai, que haja restauração, Pai. Eu não sei aquilo que eles pediram, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas, Pai. Abre as portas, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos abençoa, abençoa cada vida que aqui está, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a vitória nessa manhã, Pai, e nós declaramos, Pai, toda enfermidade, toda depressão, tudo aquilo que impede o teu povo de receber, Pai, a cura, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque nós declaramos que tu és o médico dos médicos, o Deus da prosperidade, o Deus que prospera, Pai. Então nós apresentamos a tua igreja diante de ti e cremos, Pai, no milagre, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém?